sono. Vamos de novo. Meus irmãos, boa noite. Aleluia. Olha a diferença. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida nessa noite e para todos sempre, em nome de Jesus. Você já colocou seu telefone no modo Jesus Cristo? Se não colocou, é o tempo de você colocar agora. Enquanto isso, abra sua Bíblia no Salmo 107. Salmo 107. Nosso irmão Deison, ele vai fazer a leitura do versículo 1 e depois ele vai pular para o versículo 8 e 9. Salmo 107, verso 1, aí depois 8 e 9. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. 8 e 9. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Aleluia. Senhor Deus, estamos em Tua casa, sabendo, Pai querido, que o Teu amor dura para sempre. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem sido muito bondoso para com o Teu povo, ou seja, para conosco, Senhor. Obrigado pelos livramentos que foram recebidos por Ti durante toda essa semana, ó Deus. E obrigado porque sabemos, Senhor Deus, que todas as vezes que nós estamos aqui em Tua casa, o Senhor tem saciado a nossa sede com a Tua palavra. E o Senhor tem matado a nossa fome, Senhor Deus. É com a Tua presença, é com o Teu poder, é com a Tua graça, com a Tua misericórdia. E temos todos os dias, Senhor, saciado a nossa fome, a nossa sede. Porque diz a Tua palavra que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia em que o Senhor tem nos ajudado, nos socorrido. E cá estamos, Senhor Deus, em Tua casa, para dizermos que somos gratos, para dizermos, Senhor Deus, que o Senhor tem sido muito bondoso. E estamos aqui também para reconhecer, ó Deus, que somos totalmente carentes e dependentes do Teu favor e do Teu amor. Muito obrigado pelo perdão, muito obrigado pelo pão, muito obrigado pelos livramentos e principalmente, Deus, muito obrigado por ser o Redentor das nossas vidas. E é com uma belíssima salva de palmas que nós vamos abrir o nosso culto nessa noite em louvor ao nosso Deus. Vamos louvar com alegria, meus irmãos. Vai ficar
eu pergunto, meus irmãos, nos atuais dias em que nós estamos vivendo, dias de tantas dificuldades, dias em que as lutas, os sofrimentos, a angústia, o medo têm tomado conta de tantas pessoas, tem alguma possibilidade de nós deixarmos de adorar, de nós deixarmos de amar, de nós deixarmos de buscar a presença de Deus? Meus irmãos, como o próprio Senhor Jesus nos disse, bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, e essa justiça não é a nossa justiça, mas é a justiça de Deus, porque essa não falha, essa não volta atrás, essa não se arrepende. E como foi dito no começo, Deus é bom, meus irmãos, Deus é bom, e o amor dele dura para sempre. Aleluia. Aleluia. Que nós precisamos cravar em nossos corações. Aumenta a sua voz, igreja. Canta bem alto o Senhor nessa noite. Porque cansou os dias de tribulação. Os mares que deixem, mesmo que caminhos que caiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda caminhará não floresça, ainda caminhará não dê o seu fruto. Não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Só a igreja, ainda que a figueira não floresça. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Todo mundo agora. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia. Quando nós nos lembramos da vida de Jó, seus filhos morreram. Sua esposa disse: Jó, abençoa o teu Deus e morre.
Na verdade, no texto você não encontra isso. Você vai ouvir, você vai ler que a mulher de Jó disse o quê? Amaldiçoa o teu Deus. Mas na verdade, quando nós buscamos lá no original, a mulher de Jó vai dizer de forma bem irônica, meus irmãos: Jó, abençoa o teu Deus e morre. E aí, quando nós lemos e quando nós cantamos uma música como essa, que mesmo que os nossos amigos nos traiam, assim como aqueles amigos de Jó não entenderam o motivo da provação dele, ainda que a sua esposa não tenha entendido, mesmo que em alguns momentos Jó não tivesse entendido o porquê de tudo aquilo, mas chegou um determinado momento que, quando Jó se deparou com todo o poder e toda a autoridade de Deus, ele disse: meu Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem e eu me abomino na cinza e no pó. Quando a esposa de Jó disse tudo aquilo que ele disse, ela falou para ele e disse: recebeste o mal, o bem de Deus, e não queres receber o mal também? Meus irmãos, tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é perfeito, e cabe a mim e a você entendermos isso, e em tudo darmos glória a Deus. Pode faltar tudo, mas se tivermos a presença de Deus, teremos muito mais do que aquilo que sequer pensamos ou imaginamos, porque Deus é tudo em nossas vidas, meus irmãos. E se você sabe que Deus está com você, e Deus está com você, então não se preocupe, porque Ele não vai deixar faltar o essencial para a sua vida. Louvado seja Deus. Ao teu lado estou.
Vamos terminar o restante desse louvor? Vamos cantar todo mundo Vem Jesus, junto com o violão, com o louvor e toda a igreja. Vamos cantar com toda a alegria. Vem Jesus. Essa é uma convicção que o povo de Deus não pode perder de vista. Jesus vem, meus irmãos, Ele prometeu, e é por isso que quando nós cantamos Maranata, ora vem Senhor Jesus, nós dizemos isso não com medo, mas porque nós sabemos que o que nos aguarda com a vida do nosso Senhor e Redentor é a nossa morada eterna, Luísa. É a nossa vida eterna, irmã Dorinha, junto com aquele que é o autor e consumador da nossa fé. E quando todos estivermos lá, vai ser um momento de gozo, um momento de alegria, um momento de grande satisfação, que todos nós poderemos cantar: louvado seja o nome do nosso Senhor. Aleluia. Vamos sentar, meus irmãos. Meus queridos irmãos, estamos começando mais um mês. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês já se deram conta, meus irmãos, que a partir de agora vão faltar 3 meses para se acabar o ano? E louvado seja o nome do Senhor. Estamos todos aqui. Ninguém se perdeu, meus irmãos, dessa igreja. Deus tem poupado todas as nossas vidas. E aqueles que não estão aqui nessa noite, assim como o nosso irmão Marinho, o nosso irmão Alberto, é porque estão trabalhando. A nossa irmã Ivonete, porque está fazendo lá um preparatório ali, um tratamento visual ali. Daqui a pouco vai chegar a Ivonete, nova geração. Se Deus permitir, domingo. Ela fez uma pequena cirurgia na boca e, se Deus permitir, domingo ela vai estar aqui de volta. Nosso irmão Tito voltou recuperado, vitamina C de sobra. E meus irmãos, para as nossas irmãs aqui que trabalham na área da saúde, nós sabemos que esse mês é um mês que está voltado para a saúde mental, não é isso, irmãs? Irmã Regiane, Patrícia, está na salinha. Irmã Luza também, que está envolvida na área da saúde. E meus irmãos e minhas irmãs, sendo esse mês um mês voltado para os cuidados com a nossa saúde mental, mais uma vez eu reforço o convite: não guarde medos, não guarde angústias. Se você percebeu que está pintando aquele princípio de depressão, não guarde. E sim, meus irmãos, crentes adoecem. Crentes têm depressão, sim. Mas o que nós não podemos fazer, meus irmãos, é guardar esse tipo de doença, de problema, como se fosse algo proibido. Não é. Muitos de nós passamos por isso. E mais uma vez eu reforço o convite: eu estou à sua disposição para fazer gabinetes, para termos conversas, quer seja por telefone, por videochamada ou de forma presencial. Não guarde seus problemas, compartilhe comigo.
E certamente a palavra de Deus é que vai nortear a nossa conversa, é que vai nortear o nosso aconselhamento. Mas não guarde esse tipo de dúvida, de ansiedade dentro do seu coração. Compartilhe comigo em nome de Jesus. E meus irmãos, temos grandes desafios esse mês. Temos o aumento do aluguel e haveremos de honrar, como temos honrado todos os meses, em nome de Jesus. Temos ainda a última parcela daquele acordo lá que foi feito, no parcelamento da conta de água. Esse mês pagaremos a última parcela em nome de Jesus. E assim que for pago, eu vou colocar uma foto no grupo da igreja, para que todo mundo veja que é por conta da fidelidade, do compromisso de todos, que nós vamos ter honrado todas as parcelas. Temos ainda alguns desafios lá na salinha e haveremos de cumprir. E meus irmãos, como eu disse a vocês no começo, e vou falar no final, eu vou tirar 2 semanas de descanso com a Elisângela, mas tudo vai continuar do mesmo jeito. Já existe uma escala pronta, já conversei com algumas pessoas, e os cultos às quintas-feiras e os domingos funcionaram normalmente. O curso de inglês funcionará ao sábado normalmente. A única coisa que vai parar um pouquinho vai ser a jornada bíblica pela manhã, porque essa eu não abro mão. Essas aulas são comigo. Então, nesse domingo agora e nos outros 2 próximos, eu não vou estar aqui, mas não se preocupem, vai ter homens de Deus aqui que vão pregar a palavra, mas o meu telefone continua sempre ligado, meus irmãos. Vocês sabem o número, e ainda que eu esteja descansando, mas o telefone não descansa, viu? E precisando conversar, eu estou à disposição de vocês. E tem mais alguma vez? Não, né? A equipe de louvor vai continuar do mesmo jeito. E final do culto nós conversaremos mais um pouquinho para alinharmos tudo isso. Mas com essa mesma dedicação, meus irmãos, com essa mesma fidelidade, com esse mesmo comprometimento. Se você trouxe o seu dízimo e a sua oferta à casa do Senhor, irmão Francisco, por gentileza, você pode entregar os envelopes, meu irmão. Eu peço que, mesmo na minha ausência, que você continue sendo fiel à casa do Senhor, porque as contas vão continuar sendo pagas em nome de Jesus. Senhor meu Deus, continua nos abençoando e abrindo portas, Pai. Continua nos ensinando a sermos generosos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém.
Obrigado, Senhor Deus, por nos dar a oportunidade de sermos dizimistas e ofertantes, Senhor Deus. Nosso único pedido, Senhor, é que o Senhor continue abrindo portas, que o Senhor possa continuar multiplicando esses recursos, para que esta igreja, essa casa de fé, essa casa de oração continue sendo fiel a tuas escrituras, Senhor Deus. E principalmente, que a tua palavra continue sendo o norte que guia as nossas vidas. Muito obrigado, meu Deus, por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, dando prosseguimento à nossa série de mensagens com o tema família. Nós passamos todo o mês de agosto falando sobre família às quintas-feiras e vamos continuar falando sobre família, porque é um tema por demais importante. E eu não poderia deixar de falar no tema família e deixar de fora o Salmo de número 127. Abra sua Bíblia, por favor, o Salmo 127. E quando você encontrar, fique de pé em reverência à palavra do Senhor. Salmo 127. Todos acharam? Nosso irmão Davidson vai fazer. É um salmo pequeno, mas que vai nos dar, meus irmãos, belíssimas lições e ensinamentos nessa noite. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Obrigado, Senhor Deus, por esse ensinamento tão precioso e tão rico para nós nessa noite. Que o Teu Santo Espírito nos fale, Senhor Deus, profundamente nessa noite. E que todos os Teus ensinamentos possam ser colocados em prática em nossas vidas, na vida das nossas famílias, Senhor Deus. E principalmente que nós nos rendamos à Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Este salmo ele foi escrito por Salomão, filho de Davi. E este salmo ele é considerado, meus irmãos, um salmo de romagem. Ou seja, esses salmos de romagens eram aqueles salmos que os judeus cantavam todas as vezes que eles subiam a Jerusalém. Nós sabemos muito bem que 3 festas principais faziam parte naquele momento do povo de Deus. E pela lei de Moisés, eles tinham o dever de pelo menos uma dessas festas eles comparecerem em Jerusalém. Então, meus irmãos, todas as vezes que os judeus vinham de várias partes para que fossem a Jerusalém para sacrificar animais, para louvar a Deus, para cultuar a Deus. Na subida, lembrando que Jerusalém ficava num monte muito alto, e eles tinham essa subida. É por isso que o salmo de romagem também é chamado de salmo de subida, ou salmo da escadaria, porque Jerusalém ficava alta, num ponto alto, lá no Monte Sião. Então, subindo, aquelas grandes famílias, numerosas famílias, lembrando que eles levavam animais, eles levavam crianças pequenas, e tinha todo aquele trabalho, todo aquele cuidado, e eles iam cantando esses louvores, esses salmos de romagem. E meus irmãos, embora originalmente esse salmo tenha sido escrito por Salomão, muito provavelmente quando Salomão estava construindo
o templo do Senhor e também a casa que Salomão construiu para ele próprio. Esse salmo, como eu disse a vocês, ele era muito usado por aqueles judeus que, após os 70 anos de exílio na Babilônia, de cativeiro na Babilônia, vocês lembram quando nós pregamos a série Daniel, que não foram muitos os que voltaram, os que quiseram voltar da Babilônia, mas aqueles que voltaram tinham famílias pouco numerosas, e quando eles iam a Jerusalém, nessas festas principais, eles cantavam essas músicas, principalmente esses salmos de romagem. E hoje, nessa noite, nós vamos usar muito nesse contexto especificamente, quando aqueles judeus que saíram da Babilônia, voltando para Jerusalém com o objetivo de reconstruir esse mesmo templo de Salomão, que foi destruído por Nabucodonosor. Eles voltaram com o objetivo, meus irmãos, de reconstruir o templo, de reconstruir a cidade e de reconstruir também os muros. Então é mais ou menos nesse contexto que nós iremos trabalhar este salmo. Mas nós lembramos também, meus irmãos, que esse salmo ele demonstra claramente, transparentemente, acerca da soberania de Deus. E principalmente também sobre a providência de Deus sobre a vida daquelas famílias. E é com base nesses pequenos ensinamentos que nós iremos trabalhar, meus irmãos. Porque quando nós olhamos para o contexto desse salmo, pensando naqueles judeus que retornaram do cativeiro, as famílias eram poucas. E por isso eles entendiam que eles precisavam, eles necessitavam da presença de Deus, do cuidado de Deus. E eu pergunto a vocês, se nós trouxéssemos isso para os nossos dias, alguém aqui consegue viver juntamente com a sua família sem que Deus esteja no controle de todas as coisas? Não, né? Quer seja em quaisquer áreas da nossa vida, se Deus não se fizer presente, certamente nós estaremos em grandes apuros como estavam aqueles judeus, porque vocês lembram que eles tinham que reconstruir o templo, eles tinham que reconstruir a nação, mas ali tinham inimigos. Lembra que os samaritanos fizeram uma forte oposição, os amonitas, os moabitas eram povos inimigos e esses queriam pelejar contra os judeus. E aí quando nós olhamos, irmã Dorinha, o livro de Neemias, que vai mostrar muito, se você quiser ver como é que funcionava na prática essa reconstrução do templo, leia o livro de Neemias, e você vai ver que em um determinado momento, Rejane, Neemias disse ao povo de Deus: olha, com uma mão vocês vão segurar uma pá, mas com a outra mão vocês vão segurar uma espada. Tamanha era a confusão, tamanha era o conflito que aqueles judeus estavam passando pela perseguição ali dos samaritanos e dos amonitas e dos moabitas. E pois bem, meus irmãos, uma grande lição que esse salmo nos apresenta nessa noite é que se Deus não estiver conosco, nós não conseguiremos fazer nada. Por outro lado, se Deus estiver nos guiando, se Deus estiver tomando conta das nossas vidas, se nós entendermos a soberania e principalmente a providência de Deus em nossas vidas, nós conseguiremos enfrentar dificuldades gigantes, meus irmãos, e nós conseguiremos passar por provas muito difíceis, assim como os judeus deste momento aqui do livro de Salmo estavam passando. E com base em toda essa soberania de Deus em nossas famílias, e é esse o tema da nossa mensagem, é a soberania de Deus sobre as famílias.
eu quero apresentar para os irmãos nessa noite 4 áreas ou 4 momentos em que nós percebemos claramente que, se Deus estiver no controle, as coisas poderão e deverão funcionar muito bem. E a primeira situação, o primeiro ensinamento, meus irmãos, está aí na primeira parte do versículo 1. Se Deus não for o construtor da casa, em vão trabalharão aqueles que a constroem. Inútil será o trabalho daqueles que a constroem. Certamente, quando Salomão escreveu este salmo, quando ele escreveu essa frase, ele estava pensando na construção do templo de Deus. E vocês lembram, meus irmãos, Salomão era um homem rico ou pobre? Muito rico. E se não bastasse a riqueza de Salomão, o seu pai Davi deixou uma grande contribuição, muito ouro, muita madeira, muitas pedras preciosas, Bia, para a construção do templo de Deus. E se não bastasse a riqueza de Salomão e o grande presente que Davi tinha deixado, ainda tinha os povos aliados a Salomão, que trouxeram também muita coisa para a construção do templo. Mas acontece, meus irmãos, que Salomão sabia que mesmo com tudo isso, se Deus não estivesse no controle da construção do templo, não ia valer de nada. Porque, meus irmãos, é Deus quem nos dá saúde para trabalharmos. É Deus quem nos dá paciência, é Deus quem abre portas de emprego, é Deus quem dá disposição, é Deus quem dá alegria, é Deus quem dá os livramentos. E se nós não tivermos essa presença de Deus, você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ter uma suposta saúde de ferro, que nada disso vai ajudar para que as coisas continuem funcionando bem. Se Deus não se fizer presente, meus irmãos, na minha vida e na vida da minha e da sua família, se não for Deus que estiver edificando a sua e a minha casa, nós corremos o sério risco de vê-la desmoronar. Mas não apenas, meus irmãos, em nossa casa, porque nós lembramos claramente que quando os homens quiseram construir a Torre de Babel, o que aconteceu? Eles não terminaram. E por quê? Porque aquela não era uma vontade de Deus. Porque Deus não se fazia presente naquela empreitada. E se Deus não se faz presente, Francisco, pode esperar que coisas vão dar muito erradas. Assim também é, meus irmãos, na nossa família, na nossa casa. E muitas vezes em muitos projetos deles, o que nós vamos tentar fazer em nossas vidas. E o que nós precisamos entender, meus irmãos, com base nesse primeiro versículo, se Deus não estiver no controle da nossa casa, as coisas podem dar muito errado. E por quê? Porque se nós estivermos fazendo, Lusa e Francisco, que estão terminando de construir suas casas, se Deus não se fizer presente na casa de vocês, corre-se 3 riscos aqui grandes. Primeiro, de vocês começarem essa obra e não conseguirem terminar. Porque, meus irmãos, se depender da força do braço, pode-se correr o risco dessa força parar, desse braço cansar. E quem é que vai terminar? Ninguém. Então você corre o risco de começar a construir a sua casa, ou o seu projeto, ou o seu casamento, e ele se perder pelo meio do caminho, porque Deus pode não permitir que você termine esse projeto. Segunda coisa, você pode até construir, mas Deus pode fazer com que você não more. Imaginou a situação? Dindo, você passa uma vida toda construindo uma casa, e aí de repente, quando você vê a casa pronta,
Aí Deus te chama e você não tem o prazer de dormir uma noite sequer naquela casa que você gastou toda a sua vida, toda a sua saúde, todo o seu tempo, toda a sua juventude, e você perdeu tudo isso fazendo um projeto. Abriu mão da família, abriu mão dos amigos, abriu mão do casamento, dos filhos, da esposa, e o tempo passou e você não usufruiu nada, porque você privilegiou mais coisas do que pessoas. Mas de repente, meus irmãos, Deus pode permitir que você comece esse projeto, e Deus pode permitir que você termine e que você comece a morar nessa casa. Mas Deus pode fazer com que você não sinta alegria dentro dessa casa. Talvez vocês já conheçam algum exemplo desses que eu vou dar agora, Bia e Carol, que estão prestes a começar uma nova jornada na vida, que estão planejando o seu futuro, o futuro de vocês. Vocês precisam planejar a vida de vocês, sim. Nós já dissemos isso em semanas passadas. Mas você precisa consagrar a sua vida. Você precisa consagrar o seu noivado, o seu namoro, o seu casamento a Deus. Porque se Deus não estiver no controle do seu casamento, do seu noivado, do seu namoro, da sua vida, corre-se sério risco de Deus não permitir que você usufrua. Ou muitas vezes você mesmo vai entender que todo o seu esforço foi em vão. Porque quando você trabalha por sua conta e risco e não deixa Deus tomando conta da sua vida, o seu trabalho, vai dizer o Salmo, aí no versículo 1, que ele vai ser o quê? Inútil. O seu trabalho vai ser inútil, porque Deus não estava à frente, Deus não estava reinando na sua vida, Deus não estava reinando no seu casamento, nem no seu namoro, nem no seu noivado, e às vezes, muitas vezes, até dentro da sua empresa, do seu comércio, do seu trabalho, do seu emprego. Se Deus não estiver no controle, o seu trabalho pode ser inútil. E é interessante, meus irmãos, porque Salomão fala muito sobre isso. Elisângela, abra sua Bíblia, Eclesiastes, capítulo 2. Fica logo depois de Salmos. Livro de Eclesiastes, escrito pelo próprio Salomão. Capítulo 2, dos versos 22 até o verso 24. Aí você deixa sua Bíblia aberta, por favor. Que proveito tem um homem de todo esforço e de toda ansiedade com quem trabalha debaixo do sol. Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é absurdo. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. Até o 24, né? É. Percebam o que Salomão está falando, meus irmãos. Que até mesmo o nosso descanso, até mesmo a nossa comida, até mesmo o nosso vestimento, a nossa vestimenta, as nossas casas, tudo isso é graça de Deus. Tudo isso é bondade da parte de Deus. Até mesmo aqueles que correm de forma desesperada, até nisso se percebe a bondade de Deus. Agora veja aí dos versos 25 e 26. Quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Percebam, meus irmãos, que tem pessoas que correm uma vida toda, Francisco, atrás de juntar dinheiro para enriquecer, para ficar rico, muito rico. E olha o que é que Deus está dizendo, meus irmãos. Que aos pecadores, Deus deixa eles juntarem dinheiro, mas vai ser para eles? Não, vai ser para abençoar outras pessoas.
Então nós começamos a entender, meus irmãos, que Salomão entendeu isso tudo. Ele experimentou de todos os prazeres possíveis que o dinheiro pode comprar. Mas a verdadeira felicidade, só quem pode promover nas nossas vidas, irmã Dorinha, é Deus. Dinheiro não compra felicidade. Dinheiro não traz satisfação eterna. Pode ser até uma breve satisfação. Quando alguém vai e compra uma camisa nova, quando compra um vestido novo, um sapato novo, mas você calçou a primeira vez, aquela alegria, quando você sai da loja, aquela alegria passa. Mas a alegria que Deus coloca em nossos corações, esse não tem fim. Porque é o próprio Deus que está nos alimentando com essa alegria e com essa felicidade. E esses prazeres que Deus coloca em nossos corações, esses ninguém rouba. E dinheiro nenhum no mundo pode comprá-los, meus irmãos. Quer ver? Veja aí, capítulo 6 de Eclesiastes, só o versículo 1. 6:1. 6:1. Vi ainda outro mal debaixo do sol, que pesa bastante sobre a humanidade. 1 e 2. Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falte nada que seus olhos desejam. Mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas, e outro aos desfrutam em seu lugar. Isso não faz sentido, é um mal terrível. É sério, meus irmãos. Adianta, principalmente as jovens daqui da igreja, adianta você querer gastar toda a sua vida correndo atrás de bens, de imóveis, de dinheiro, de fama, de prestígio, de luxo, de ostentação. E no final das contas, Salomão entendeu que Deus o fez, Deus revelou a Salomão, e no final da vida dele ele entendeu que tudo isso era o quê? Vaidade, é correr atrás do vento. Portanto, meus irmãos, a nossa alegria, ela só pode vir do Senhor. Porque outra alegria que o mundo nos proporciona, ela é passageira e muitas vezes ela é enganosa. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, se vocês tiverem um tempo, e esse tempo você precisa escolher entre ganhar dinheiro e ficar com a sua família, o que é mais importante para nossas vidas? Família. Porque o dinheiro vai, o dinheiro vem. Mas quando as coisas dificultam, quem é que fica junto conosco? É a família. E muitas vezes o dinheiro não compra a família boa. Pelo contrário, muitas vezes até espalha, espanta. Mas há um segundo ensinamento, meus irmãos, ainda nesse versículo 1, que Salomão nos ensina. É que se Deus não for o nosso vigilante, leia aí, Deus, a segunda parte do versículo 1, por favor. Salmo 127. Será inútil trabalhar na construção. Se Deus não for o vigilante de nossas vidas, inútil será a vida do sentinela. Meus irmãos, se por um lado é inútil querer construir uma casa sozinho, sem que Deus esteja no controle, por outro lado, é o mesmo Deus que nos dá essa segurança. Lembra do que Neemias mandou eles fazerem? Segurando uma pá com uma mão e uma espada com outra. Porque era grande o risco naquele momento, Mari. Os judeus corriam um grande risco dos inimigos virem contra eles. E não adianta termos uma espada numa mão, se Deus não estiver nos protegendo. Pergunto, quem é que protege a sua casa? Hulk? Scooby? De repente, uma cerca elétrica? Câmeras? Você pode ter um verdadeiro arsenal de armas em sua casa. Mas eu pergunto, mais protegido do que um banco, e ainda assim os ladrões entram lá? Quanto mais a sua e a minha casa, meus irmãos.
E com isso, eu não desencorajo os irmãos a colocarem grade, cadeado, cerca elétrica, câmera, uns 5 pitbulls e uns 7 rottweilers. Proteja a sua casa, proteja. Mas nenhuma proteção humana vai ser mais eficiente do que aquele que protege as nossas vidas, que é o próprio Deus. Se não for Deus, Cícera, que proteja a nossa casa, se não for Deus, Francisco, que proteja a nossa família das investidas do maligno, eu tenho uma ligeira impressão, meus irmãos, que toda a nossa vigilância, ela ainda vai ser falha. E o maligno vai achar brechas. Não se preocupem. Se não for Deus que vigia o seu casamento, se não for Deus que vigia a sua casa, se não for Deus que vigia a sua vida, se não for Deus que vigia a vida dos seus filhos, se não for Deus que vigia o seu trabalho, a sua empresa, o seu comércio, eu tenho a ligeira impressão que ele está correndo sério risco. Assim como aconteceu com os judeus naquele momento, certamente, meus irmãos, pode e vai acontecer em nossas vidas. Nós não podemos descuidar. Como Jesus disse, precisamos vigiar e orar sempre. Mas acima de tudo, quem protege a sua e a minha vida é o próprio Deus. E todo o nosso esforço, mais uma vez, ele vai ser o quê? Inútil. Podemos nos esforçar, nos prepararmos de toda forma, mas ainda assim, todo o nosso esforço e todo o nosso trabalho vai ser inútil. Ainda há uma terceira lição, meus irmãos, com base na soberania de Deus sobre as famílias, é que vai falar sobre o nosso sustento. Quem é que sustenta a sua casa, meu irmão, minha irmã? Quem é que garante o pão nosso de cada dia? É sua força? É o seu braço? É não. Veja o que é que diz aí o verso 2 desse, por favor. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. É interessante esse versículo, porque às vezes ele é mal compreendido. Quer ver uma coisa? Irmã Dorinha, a senhora acorda cedo? Acorda, né? 5 horas da manhã. É a irmã Dorinha que chega lá perto do galo e fala: está na hora, meu filho, acorde. É a irmã Dorinha, Francisco, que chega lá no galo e diz: bora, meu filho, vai acordar o povo? Está na hora. Aquele Deison que te acorda lá todo dia, quando eu ligo lá, o galo está firme e forte lá. É a irmã Dorinha que está cutucando o galo lá. E o texto é interessante, meus irmãos, porque ele vai dizer que quem acorda muito cedo, normalmente dorme tarde ou cedo? Cedo, né? E o texto está dizendo aqui, meus irmãos, aquele que gosta de dormir muito tarde. E aqui eu conheço pessoas, tem pessoas aqui na igreja que dormem muito tarde. Imagina, Alisson, por exemplo, que é músico. Normalmente o músico trabalha à noite. Ele não vai dormir 8 horas da noite. Fora de questão. Mas em condições normais, aquela pessoa que ela vai dormir tarde, ela acorda mais tarde. Já aquela que acorda muito cedo, ela vai dormir muito cedo também. E o que o texto está nos dizendo, meus irmãos, é exatamente isso. Não adianta você ir dormir muito tarde e acordar muito cedo, procurando plantar, procurando colher, porque aqui no texto, e nós lembramos que os judeus, eles trabalhavam basicamente com agricultura, e aquelas pessoas que trabalham com agricultura, e quem morou no interior aqui sabe, o melhor horário para ir para o roçado é quem? Cedo ou tarde, Cícera? Bem cedinho, né? Não que Cícera trabalhasse na roça, mas os pais dela trabalharam. O pai de Elisângela trabalhou muito tempo plantando tomate, então ele acorda 4 horas da manhã. Pode chegar lá que ele está acordado.
E o texto está dizendo aqui que aqueles que dormem muito tarde e acordam muito cedo, porque só tem um objetivo, é trabalhar, e se esquecem que Deus é que está no controle, meus irmãos. E é mais interessante ainda porque o texto diz, olha, e aqueles a quem Deus ama, Ele dá um sono tranquilo. Porque a grande ideia aqui, meus irmãos, é que ainda que a gente lance a semente no chão, mas quem é que faz germinar? Deus. Quem é que manda a chuva? É Deus. Quem é que vai fazer frutificar muito ou pouco? Então não adianta esse nosso esforço desesperado, alucinado, querendo só trabalhar, e se esquecer que existe vida além do trabalho. Existe um ditado interessante que nós usamos, que a gente precisa trabalhar para viver e não viver para trabalhar, né? E esse texto aqui, ele não dá ideia daquele que é muito trabalhador para aquele que é muito preguiçoso, não. O texto está dizendo aqui é que existe aquele trabalhador que trabalha muito, mas que ele espera rendimentos apenas pela força do seu braço. Mas é trabalhador, mas acredita que somente pela força do seu braço ele vai conseguir as coisas. Mas existe aquele outro que trabalha também, mas ele confia em Deus. E ele descansa no Senhor, porque ele sabe que Deus está no controle de tudo. E a semente vai brotar, e a chuva vai cair, porque é Deus que manda, e é porque Deus controla tudo. E ele confia em Deus. Portanto, é necessário trabalhar? Sim. Mas nós precisamos entender, meus irmãos, que o esforço, se for apenas do nosso braço, o salmista vai dizer que esse nosso esforço é o quê? Inútil. 3 vezes nós encontramos a expressão inútil. A construção da casa sem Deus é inútil. A segurança das nossas casas sem Deus é inútil. E o nosso trabalho, o nosso labor, a nossa labuta sem Deus, ela também é inútil. E finalmente, meus irmãos, uma última lição nessa noite é que até mesmo os nossos filhos são heranças do Senhor. Veja aí de verso 3 a 5 desse, por favor. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flechas nas mãos do guerreiro. São os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Imagina naquele momento, não tinha INSS, não tinha seguro de vida, não tinha lar para idosos. Portanto, quem é que ia tomar conta dos pais quando ficassem velhos? Quem, meus irmãos? Sim. Os filhos. E é por isso que quanto mais filhos, melhor. Os avós de Elisângela, por exemplo, tiveram quantos? 21. Olha aí. Olha, Dinda. 21, Valdir. Cícera, são quantos irmãos? 10. Agora, cadê? Regiane, são quantos irmãos? Só 5, mas tem uma que teve 16. Olha aí. Agora imaginemos, meus irmãos, no interior. Imaginemos que os avós de Elisângela moravam lá em Boqueirão. Lá tem aquele açude de Boqueirão. E quanto mais filhos para trabalhar lá na terra, Francisco, a produção certamente seria maior. E quando aqueles pais estivessem cansados, já velhos, eles teriam muitos filhos para tomar conta deles. E aqui fica o conselho, Carol e Bia: tenham bastante filhos. Bota uns 10, de 10 para frente. Encham a igreja em nome de Jesus. Imagina, 10 filhos de Carol com mais 10 filhos de Bia. Se Vitor e Mandorinha, quando casar e a esposa dele
conte depois de 8 para frente, em nome de Jesus. Porque o problema não é camarão e cuscuz. A gente tem de sobra, irmã Dorinha tem de sobra. Então, meus irmãos, quanto mais filhos, melhor. E bota filho no mundo, é uma bênção. O texto vai dizer no versículo 3 que filhos são a herança do Senhor. Portanto, meus irmãos, quem tem filhos está recebendo uma herança do Senhor. E vai dizer ainda, complemento do versículo 3, que o fruto do ventre é o quê? Galardão. É um presente de Deus. E faça filho em nome de Jesus. E ponha filho no mundo. Está precisando que Cícera e Deus tenham mais uns 2 ou 3 para frente. Francisco e Mari tenham mais uns 4 ou 5. Olha que bênção. Eu vou conversar com o Marinho para ver se ele ainda tem mais 1 ou 2 ainda com Lusa. Em nome de Jesus. Eu vou conversar com o Dindo e irmã Vilma. Para ver se de repente filhos são herança do Senhor. Bia, está doida para ter uma irmãzinha. Para brincar com o Daniel, Rejane, está no interesse ainda? Mas não, rapaz, a gente está precisando de ter crianças aqui na igreja. Está com pouca criança, pai. Acabou das mulheres engravidar e cada gestação ser de 2 em 2. Feito basquete, em nome de Jesus. Essa ser de 2 em 2. E se nós pegássemos, meus irmãos, o contexto desse salmo, imagine, por exemplo, que quanto mais filhos você tivesse, além da proteção de alimento, além da proteção dos idosos, ainda tinha a proteção contra os inimigos. E é por isso que o salmista usa aqui a expressão que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Imagina, por exemplo, Francisco, você, um guerreiro, vai para uma guerra, e quando ele puxa lá o arco, e vai procurar a flecha, cadê flecha? Aqui não tem flecha. É por isso que ele vai dizer que os filhos são flechas na mão do guerreiro, para na hora que os inimigos viessem, ele ter como se defender. E no versículo 5 ele vai dizer que aqueles pais, quando eles fossem para o tribunal, e a gente precisa entender o contexto aqui, que na porta da cidade, lá onde tinha o portão da cidade, é onde ficava esse tribunal, é onde ficavam os juízes, era onde os negócios eram feitos, e é onde os inimigos também iam tirar satisfação, Alisson. Então você imagina, irmã Dorinha, e de repente aparece um inimigo lá contra ela, e ela chama quem para fazer a proteção? Marinho de um lado, Dorivan do outro, e Vitor na frente, e Samuel no colo dela, pronto, e Antônio do outro lado. Acabou-se, irmã Dorinha disse, pode vir, pode dar a tapa, meus filhos tomam conta da situação. E a ideia que o salmista está dizendo aqui é exatamente essa, que esses filhos seriam a proteção daqueles pais, quando eles fossem ao tribunal, ou quando eles fossem convidados ou interpelados pelos seus inimigos. E o que fica para mim e para você nessa noite, meus irmãos, é que a sua família, quem te deu foi quem? Foi Deus. Porque filhos são heranças do Senhor. Portanto, não é você que dá os seus filhos a Deus, mas foi Deus que deu os seus filhos. É uma herança do Senhor. Da mesma forma como foi Deus que deu a sua família e deu os seus filhos, da mesma forma é Deus quem te dá uma casa, é Deus quem te dá proteção, e é Deus quem te dá o teu sustento. Esse é o ensinamento que nós não podemos esquecer, Cícera, de jeito nenhum nessa noite. É Deus quem nos dá tudo. E quando Deus reina sobre nossas vidas, Ele garante não apenas o teto sobre nossas cabeças,
Ele garante também a nossa proteção, Ele garante o nosso sustento, é Ele quem nos dá família, é Ele quem nos dá saúde, é Ele quem nos dá trabalho, é Ele quem toma conta de mim e de você, meus irmãos. Mas precisa que Deus continue sendo soberano sobre a sua família. É preciso que você entenda que é Deus quem tem autoridade sobre a sua família. E eu desafio você nessa noite, ou melhor, eu convido você nessa noite, consagre a sua casa a Deus, consagre a sua família a Deus, consagre os seus filhos, consagre os seus netos a Deus, mas acima de tudo, consagre a sua vida a Deus. Reconheça a sua total dependência de Deus. Reconheça a sua total submissão à vontade de Deus. Porque do contrário, corre-se o risco de tudo que você fizer venha a dar errado. Porque se Deus não estiver tomando conta de tudo, o seu esforço vai ser o quê? Que o salmista diz? Inútil. Vai ser inútil. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. E que você reconheça que a sua família que te deu foi Deus. O seu sustento, a sua proteção, a sua casa, o seu casamento, quem te deu foi Deus. E Ele quer que você viva de forma que o Senhor venha reinar na sua vida. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Algumas aplicações que nós podemos fazer nessa noite para finalizar essa mensagem. É que se por um lado foi Deus que te deu a tua família, foi Deus que te deu os teus filhos, o teu casamento, o teu sustento, a tua proteção. Por outro lado, é necessário que a gente entenda que todo o nosso esforço em ajuntarmos dinheiro, em buscarmos riquezas, é inútil se não tiver com a presença de Deus. Os seus projetos de vida, se não estiverem debaixo da autoridade de Deus, serão inúteis. A sua proteção, que você considera tão importante, se não for por Deus, é inútil. Ou melhor, toda a sua disposição vai ser inútil se não estiver debaixo da soberania e da autoridade de Deus. Feche seus olhos para a gente orar nesse momento. Senhor Deus, sabemos, Pai querido, que as nossas famílias foram dadas por Ti, Senhor. E nós consagramos todas as famílias dessa igreja a Ti, meu Deus. Todos os casamentos, o casamento de Francisco e Mari, o casamento de Rejane e Cacau, o casamento de Davidson e de Cícera, o casamento de Rosinaldo e de Rejane, o casamento de Marinho e Luza, o casamento de o casamento, ó Senhor Deus, de Alberto e Lena, o casamento de Dindo e de irmã Vilma, o meu casamento com Elisângela, o casamento do pastor Abílio com Elemar, todos eles são consagrados a Ti, ó Deus. E nós reconhecemos a Tua autoridade e a Tua soberania sobre cada família dessa igreja. Ó Senhor Deus, que o Senhor continue reinando sobre essa igreja. Que o Senhor continue reinando também sobre a igreja do Geisel. Que nós reconheçamos, Senhor Deus, que o Senhor tem total autoridade e que nós somos submissos a Ti, ó Deus. E nunca vamos esquecer que nunca vai ser pela nossa força, mas vai ser sempre pela Tua soberania e pela Tua providência, Deus. Obrigado por mais uma mensagem. Obrigado por mais um culto, ó Deus. E que mais tarde o Senhor possa nos levar para casa em paz. E que domingo estejamos todos aqui, Senhor Deus. Mais uma vez, entregando a nossa vida a Ti, ó Deus. Reconhecendo que somos carentes e dependentes de Ti, ó Deus, todos os dias de nossas vidas. E assim Te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Que Deus Te abençoe, rica e abundantemente. E domingo, esteja aqui na casa do Senhor,
para louvá-lo, exaltá-lo e bendizê-lo, e para entregar a sua vida como sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Boa noite a todos.